This meeting is being recorded. Opa, pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro aqui do grupo de estudo de espiritualidade Chico Xavier. E só contextualizando aqui para quem é a primeira vez que nos visita, esse grupo de estudo ele foi criado a partir da necessidade de cada um de nós que estudávamos sozinhos a matéria e decidimos nos reunir de uma forma virtual para que possamos estudar em grupo. E aí cada um, em cada encontro nosso, vai trazer um tema para discussão, para conversa, e dentro da questão da espiritualidade. No primeiro momento, nós estudamos a Ivone do Amaral Pereira. Tá? Quem quiser assistir no YouTube já está disponível o primeiro vídeo, né? E hoje, nosso segundo encontro, nós temos a alegria de receber o nosso querido amigo Disseu Abdala, que em breve vai nos contar tudo sobre a amizade dele com o Chico Xavier, que é um livro que ele escreveu, A Minha Amizade com o Chico Xavier, e muito mais. Mas, antes de dar início, eu gostaria aqui de citar o nosso querido amigo, para que a gente possa começar bem, gostaria de citar Homero, tá? Que fala o seguinte: não comece nada que seja profundo sem a devida consagração à beleza, sem a devida elevação da consciência. Lembrando que, à época, na tradição grega, beleza era ligado aos valores do divino, aos valores do alto, tá? Quanto mais uma ideia era bela, quanto mais uma ideia tinha os atrativos da superioridade, mais ela era considerada divina, mais era considerada inspiração no caso deles lá, do Olimpo, né? E no nosso caso aqui, do nosso divino mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu gostaria que a gente começasse esse nosso encontro fazendo uma oração. Peço que a gente faça um momento de concentração, rogando aos nossos amparadores, aos nossos espíritos guias, que nos oriente, que nos deem forças para que possamos caminhar no caminho reto, na porta estreita, no caminho da luz, e que tenhamos sempre a consciência e o discernimento para separar o joio do trigo. Assim seja. Beleza, então. Então, eu passo o microfone para o nosso querido amigo Disseu Abdala, que dentro do Círculo Espírita dispensa a apresentação, mas para que todos possam conhecê-lo, por favor, Disseu, se apresente, fale um pouco de você, e aí, à medida que as dúvidas forem surgindo, cada um do grupo aí fica convidado a fazer as perguntas para o Disseu. Eu sou apenas um idoso que amanhã faço 81 anos de idade, e esse programa, com a presença de vocês, é um presente assaz maravilhoso, né? Eu não tenho nada para falar de mim, não. Eu apenas convivi com o Chico 20 anos, né? E criamos um projeto que hoje alcança o país todo, que é o Grupo Espírita da Paz, com 70 farmácias e 24 postos de fabricação de pomada no Brasil. Somando tudo, é provável que nosso grupo atinja 1 milhão de pessoas gratuitamente por ano. Nós atendemos por celular, que é uma bênção do alto, né? Para todo o país, mandando medicamento para todo o país, e nós já alcançamos aí um projeto gigantesco nas fazendas, através das reservas, e procurando pesquisar sempre. E quase toda semana o Alto nos fornece uma fórmula, como forneceu poucos dias antes da pandemia, a fórmula para a Covid, e correu o país todo, e nós não perdemos um caso. É algo maravilhoso, entendeu? Nossos medicamentos, se tomarem direitinho e tudo, seguir os conselhos, a cura vem, né? Então, eu prefiro falar só isso, porque tá bom demais.
Nessa linha que o Disseu começou, então, eu gostaria já de convidar vocês a lembrar vocês que o nosso querido amigo Disseu e a farmácia dele vive, como ele bem falou aí, vive de doações, né? Então, Disseu, por gentileza, diga aí qual é a forma, o número, ou Pix, ou alguma coisa que as pessoas possam, que estão nos ouvindo, possam ajudar aí na contribuição. Eu vou escrever, enquanto você fala, eu vou escrever aqui. Pix é 03 03 812 812 328 328 1000 de ré, 1231, ok? 301, né? Dígito Ok. 09. Dígito 09. Eu vou repetir aqui, Disseu, para ver se Pode. está certo. 038 123 28 0001, dígito 09. Aí a nossa obra tem 16 funcionários registrados, a nossa despesa é em mais de 60 mil reais mensais. E estamos funcionando agora em janeiro, dia 20, 41 anos ininterruptos, sem parar, mesmo na pandemia. É um trabalho que a gente precisa valorizar, porque é de muita responsabilidade. Nunca se cobrou nada de ninguém, tudo gratuito. E atende o país todo. Eu queria ratificar e confirmar as palavras do Disseu, que todos nós aqui do grupo, a Verbena, Lívia, Mirella, Soraya e eu, fomos beneficiados com o remédio, estamos tomando e tem sido realmente eficaz, efetivo. E confirmo tudo que o Disseu falou aí. Tá? É uma obra do alto, você vai até, por gentileza, Disseu, depois, explique, conte uma ou outra história, como a influência de Chico aí na criação das fórmulas, como tudo aconteceu. Mas vamos começar com o abacateiro, que eu sou apaixonado pela história do abacateiro. Disseu, por gentileza. Eu me tornei espírita em 1979. E, primeiramente, eu fui conhecer a Umbanda. Eu fui na Bahia, em Olga de Alaqueto, Menininha de Gantuá, e vi que não tinha nada que fosse sério. Era recursos financeiros. Mas, minha senhora, só quer cobrar 300, não sei se era reais, dessa vela. Lá no Mercadão custa 4. Não, mas essa aqui é benta. Eu vou comprar lá e trazer para a senhora benzer. Não, tem que ser aqui. Então, tá bom. Eu vou e não voltei. Aí depois fui na igreja evangélica, eu não sabia que quem acredita em Jesus, levanta a mão. Eu levantei, claro. Cataram eu e levaram depois enfiar a cabeça na água para batizar. Falei, não, pelo amor de Deus, eu estou conhecendo as religiões. Foi assim. E eu comecei a frequentar o centro espírita e vi que tudo aquilo da obra de Kardec, eu ficava até 3, 4 horas da manhã, porque o meu temperamento é assim, é dia até o fim. Eu vi que era tudo conhecido. Falei, meu Deus do céu, eu já conheço tudo isso aqui. Agora me falta conhecer Chico Xavier. Eu sei que ninguém fica atrás da cruz de Jesus. Ninguém fica. Eu fiquei sabendo que ao sábado ele ia no abacateiro, onde reunia mais de 400 pessoas. E de frente a frente com o abacateiro, dois montes de tijolo, uma tábua onde ele sentava ali para fazer o culto do evangelho. E eu fiquei a 1 metro e pouco dele, encostado no abacateiro. Nem se eu viver 1000 anos, eu vou ver o que eu vi ali. Falei, nossa, é Jesus que está aqui. Beijava a mão de todos, de todos. E aí eu vi um fato maravilhoso. Um senhor falou para ele assim, Chico, seus lábios estão sangrando, porque aquela senhorinha velhinha e tudo com anel, ele beijava, ela puxava e saía sangue. Ah, pode deixar. Não, eu vou na frente tirando os anéis. Não tira não, pelo amor de Deus, todas têm artrose, têm reumatismo e vão sofrer. Mas está saindo sangue. Não, filho, não preocupa não. Depois eu passo um lenço aqui. Eu falei, meu Deus, isso não é para mim. Distribuía pão, um pouquinho de dinheiro para cada um,
beijava a mão de todos e aconselhava sem pressa, sem nada. Amor total. Aí, quando foi lá para 5 horas da tarde, um pouco mais, ele acabou e foi levantando para ir embora. E tinha um senhor, que eu não me recordo, a minha vontade era tamanha que eu não me recordo quem era esse senhor. Aí eu falei assim, escuta, como é que eu faço para ir na casa do Chico? Ele falou, me acompanha. É o cachorro aqui. Me acompanha. Aí eu fui e cheguei lá. Ele estava dentro da casa, eu no alpendre ali, no roseirão. Dá um pouquinho, ele sai. Falei, é agora. Fui lá para beijar os pés dele. Ele não deixou. Eu chorei convulsivamente. Eu sou chorão, graças a Deus. Mamãe me chamava de manteiga derretida. Eu acho que eu sou mais do que isso. Aí chorei bastante. Pronto. O portão da casa dele não fechou para mim durante 20 anos. A cada 15 dias eu ia e ficava lá com ele, almoçava com ele. E um belo dia eu falei para ele, tio, nós temos, perdão, uma farmácia alopática. Mas aconteceu um fato gravíssimo. Eu dei um remédio para uma senhora que estava diabética, ela entrou em coma. E o marido foi lá em casa e falou para mim assim, se a minha mulher morrer, eu te mato. Mas não morreu, não. E aí eu joguei tudo dentro de uma cisterna. Todos os medicamentos alopáticos. Madrugada, o amigo espiritual falou para mim assim, lá é a parte mais alta da cidade, vai atingir o lençol freático e vai contaminar a cidade inteira. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu aprontei? Às 5 e pouco da manhã, eu estava na porta do almoxarifado da prefeitura com os caminhões basculantes e tudo, né? E arrancou tudo. Aí, quando eu fui do Chico, falei, tio, eu quero seguir a fitoterapia. Eu quero dizer para o senhor que eu fui o primeiro advogado pós-graduado em direito agrário e fui contratado para legalizar sesmarias do Pantanal. E ali eu peguei paratifo, eu peguei malária e um velhinho mateiro, porque eu toda a vida não fiquei em hotel, não, sempre ia junto com eles. E eu vi aquilo que era impressionante e que curava mesmo. A quem eu devo seguir? Aí o tio falou para mim assim, segue o senhor Neftali. Falei, onde? Ele falou, em Araguari. Amanhã eu estou lá. E no outro dia eu cheguei lá. Foi, senhor Neftali, o senhor não me conhece, mas o tio Chico pediu que eu recebesse orientação sua. Eu falei, qual é a sua profissão? Eu falei, advogado. Ele era bravo, virou e falou, se você cair de 4 no chão, você vai pastar, porque você não levanta mais. Tá bom, tio, mesmo que eu paste, eu quero trabalhar. Aí pegou lá, tadinho, fez alguma coisa. Que Deus o conserve, né? E daí, a cada 15 dias, eu ia com ele, ia na casa dele e ficava lá. Certa feita, ele nos convidou para ir à colônia Santa Marta, onde tem os nossos irmãozinhos rancenianos. Aí eu saí daqui da minha cidade, fui até Araguari e peguei o tio Urbano e o Neftali. E o tio Chico saiu de Uberaba com o seu Tonzinho e foi até Catalão, no restaurante JK. Aí sentamos, ele chegou primeiro, claro, Chico chegou primeiro. Sentamos os 5 para almoçar. Seu Neftali, tio Urbano, Chico, seu Toninho e eu. Almoçamos e tudo, aquela alegria e tal. E o tio Chico saiu na frente e eu atrás no carro nosso. Eu virei e falei assim, tio Urbano, o senhor pagou o almoço? Depois de ter andado um pouco. Não. O senhor Neftali, o senhor pagou o almoço? Não. Ah, então vamos voltar lá. E voltamos no restaurante. Cheguei e perguntei para o garçom, nós 5 sentamos ali e eu acho que nós não pagamos o almoço. Vê com a moça. Aí eu fui lá na moça do caixa, ela falou, aquele senhorzinho de paletó pagou. Quem usa paletó era só o Chico. E aí eu destampei a correr para alcançar o Chico. Eu acho que o dedo do Neftali fura melancia.
Ele bateu o dedo aqui no meu ombro, com toda a força, falou assim: ô, doutor, nós vamos fazer da comunicação no centro hoje, ou vou encontrar com o Chico? Falei, pode deixar, Sonante. Que velocidade o senhor quer que eu ande? Abaixo de 100. Tá bom, eu vou andar 80, 90. E fui. Demorou. Quando nós chegamos na colônia, o carro do Chico estava debaixo da mangueira. Eu parei o nosso atrás e fui, e ele estava com o vidro aberto, a cara mais linda do mundo. Feitio, o senhor pagou o almoço para nós? Ele virou e falou assim: para o amigo, não, para os amigos, sempre o melhor. Eu aprendi isso. Qualquer pessoa que vem aqui em casa, a gente serve o nosso quarto. Para o amigo, sempre o melhor. Naquele dia, nós 4 irmãos, esses 3, seu Toninho e eu, tudo de braço dado, e o Chico na frente. E tinha umas 400 pessoas esperando ele lá. Quando nós chegamos no Hospital dos Hansenianos, que é gente já em estado final, ele deu uma estacada. A dona Elba, que segurava no braço dele, falou: o que foi, Chico? Foi, vocês não estão vendo? Francisco de Assis veio nos receber. Meu Deus do céu. Enquanto ele foi lá visitar todos os nossos irmãozinhos em pacientes terminais, eu peguei a nossa turma e fui para debaixo da mangueira fazer um culto de agradecimento junto com muitos irmãozinhos também com a doença. E nisso um cachorro grande veio e bateu as 2 patas no meu peito. E um daqueles que estava lá falou assim: ó, toda vez que o seu Chico vem aqui, esse cachorro vem e tudo. Eu falei: ah, já sei. Era um cachorro materializado, porque ele era muito grande e altamente dócil. Passou o focinho no meu rosto e eu sou louco com o cachorro. E ele foi embora. E aí nós continuamos, entendeu? Uma vez eu posso continuar? Depois vocês perguntam, pode? Pode ser Sim, assim? claro, Disseu. Então, bom. No ano de 2000, eu tive um problema grave com a esposa que fugiu e tal. E eu sofri muito. Tive que ir no médico, fazer cateterismo, angioplastia, porque eu fiquei ruim mesmo. Aí, quando eu fui fazer angioplastia e tudo, eu não tinha dinheiro, eu tive que fazer pelo SUS. E ficava 12 horas em jejum, cheguei no hospital 7 horas da manhã, até 4 horas da tarde não tinha me atendido. Eu fui e falei com a moça: eu não aguento mais. Eu não aguento mais, não tomei água, não comi nada. Ela falou: vou lá falar com o médico. O médico, tadinho, estava muito nervoso, muito agressivo. E quando eu entrei na sala para fazer o cateterismo, ele falou: fala com a moça aí que ela vai te atender. Aí eu falei: pois não, moça. Ela falou assim: eu sou psicóloga, preciso dar uns conselhos para o senhor, que essa cirurgia, essa coisa aí, o senhor pode desencarnar. Eu falei: não, eu sou espírita, não me preocupa não, nem precisa disso. Quando eu deitei na cama, aquilo era coisa antiga, de 80, né? Aí eu vi que ele estava muito nervoso, jogando os instrumentos, bravo esse médico. Falei: Chico, me socorre. Aí o lençol começou a farfalhar assim. Nossa, ele chegou. Ai, que bom. Fez, e outro dia eu levei cedo lá no cardiologista, ele olhou e falou: meu Deus do céu, isso aqui é um milagre. O ateroma sumiu. Eu não quis falar para ele que era o Chico, foi um grande erro meu. Cheguei na casa do tio, na próxima sexta-feira, e quando eu entrei, ele falou: ah, levantou e foi lá e pôs a mão no armáriozinho e falou: sua dor chegou até aqui. Foi preciso que Nosso Senhor pessoalmente abaixasse a sua dor. E eu orei pelo senhor durante 40 dias. Feitio, o senhor perdeu tempo com isso? Aí ele riu, baixou a cabeça e falou: eu orei para o senhor, doutor.
quando a Lívia, que está aqui, que eu moro sozinho, ela que fica comigo, nasceu, eu tive a intuição que ela era a vovó Maria. E falei para ele, tio, eu tenho a intuição que a Lívia é a vovó Maria, mãe do meu pai. Ah, meu filho, eu não estou mediunizado agora, mas quando você vier aqui a próxima vez, eu vou falar para o senhor se ela é ou não. Quando eu cheguei na próxima vez, que eu entrei, ele me falou na hora, ele grita, a Lívia é a vovó Maria, assim, como se estivesse cantando. Mas tem uma coisa, doutor Dirceu, a sua família não vai acreditar, e não acredita até hoje. Não que chegar do outro lado, vão ver, né? Fui eleito 4 vezes vereador, porque ele falava, vai, a doutrina precisa. E um dia, com um grande empresário de Araxá, programamos uma viagem para pesquisar a Serra da Andorinha, no Amazonas. Foi aquela festa, né? O homem era muito rico, eu vou mandar um ônibus com vocês, um caminhão atrás com gerador, geladeira, tudo quanto é conforto. Tá bom, tá bom. Aí, quando era para ir no sábado, eu liguei para ele e falei, não vamos sábado agora, não? Por quê? Eu preciso fazer uma coisa, e aí, no outro sábado, tá bom? Falei, tá, eu corri lá na sexta-feira e falei para ele. Ele virou e falou assim, não voltará nenhum de vocês. Lá onde vocês vão, tem uma tribo hostil, vai flechar vocês todos. Agora, por que isso? É turismo? Não, hein? É turismo? Eu falei, não, tio. A gente quer pesquisar. Mas pesquisar como? Você vai lá pesquisar e depois vai ficar com dependência de 3.000 quilômetros? Eu queria que você soubesse uma coisa. Vocês vão ouvir agora. Olha que coisa linda que ele me falou. As plantas nascem no Carmo em volta da cidade. Olha aí. As necessidades que a pessoa tem, vai encontrar nos quintais, vai encontrar no Carmo da cidade, até uma certa distância limítrofe com outra cidade que possui outro Carmo. Tio, então, meu filho, eu hoje é assim. Nós buscamos tudo na condição do mapa da cidade, né? Naquela época, aqui no sul de Goiás, passou a ter uma grande quantidade de granjas. Eu tinha uma reservinha de dinheiro, né, como advogado, e falei com ele, tio, eu posso construir granjas e galpões para criação de frango? Ele não falava, nunca falou assim, não faça isso. Na hora de ir embora, ele pegava na minha mão e puxava meu rosto para que meu ouvido ficasse perto da boca dele. E falou assim, ah, filho, a gente não vai entender que depois, quando volta na Terra, o único serviço que sobrou para nós é uma canoinha lá no Amazonas, pegando malária, pegando tudo, para proteger os animaizinhos, para aprender a amar os irmãozinhos inferiores. Petit, pode deixar. Passado um tempo, falei, mas eu estou com dinheiro ainda. Aí fui nele, falei, tio, eu estou com vontade de montar uma loja. Ah, tá. Aí fez a mesma coisa. Olha, filho, eu não entendo. Mas por quê, tio? Uai, o lucro de uma loja não é 30%? Falei, mas os impostos dão 42%. Falei, então, tio, vou ficar como advogado. A cada 15 dias eu chegava e falava, tio, saiu tal fórmula. Ele falava assim, olhava para cima, claro, que ele conversava com o doutor Bezerra e falava assim, ah, filho, saiu, mas você coloca tal planta e concentra em tal planta. Concentrar em tal planta, ela seria a planta vigorosa de 50% da fórmula. Eu saía da casa dele sozinho e pensava assim, nossa, eu não tenho mediunidade nenhuma, eu não sou nada. Isso foi muitos anos. Em 1986,
Eu entrei pela cozinha, a dona Dinorá, que era cozinheira, mãe dele, era enfermeira dele, até banho nele ela dava. Era a única pessoa. Aí eu cheguei, a dona Dinorá falou assim, doutor Dirceu, o seu Chico está lá no fundo do quintal esperando o senhor. Eu parei, olhei e ele estava sentado numa cadeira, com a cadeira vazia na frente dele. A primeira vez na vida que eu vi ele de manga comprida, sem paletó. Aí eu fui, beijei a mão dele, beijava o rosto dele. Aí ele falou com o tio Urbano, que tinha ido junto comigo. Urbano, você fica lá no portão, mas fica igual um cachorro perdigueiro. Você sabe que o cachorro perdigueiro late, mas não morde. E o papo aqui vai durar 2 horas. Foi aí que ele segurou nas minhas 2 mãos e falou sobre a pomada. Olha aqui que ele falou. É o maior evento mediúnico da face da Terra. Essa pomada cura todas as enfermidades. Basta ter fé. E foi falando. Aí eu perguntei, tio, quem vai na pomada? Ele falou, excetuando nosso Senhor Jesus Cristo, que pode até vir, mas os demais, eu falei, Mãe Santíssima, ela falou assim, os apóstolos, sim. E foi falando, eles colocam 5.000 soldados para policiar 2, 3 quarteirões onde vai ser feita a pomada, como em Nosso Lar. Você não leu o Nosso Lar? Foi Lite. Então, não tinha aquelas barreiras eletromagnéticas? Então, aqui também é a mesma coisa, para que ninguém possa entrar. Nenhum pensamento negativo pode entrar. Aí falou, vocês têm que preparar no mínimo 90 dias sem comer carne, e tinha que virar quase santo, né? E nós fizemos isso. Eu fui e falei, tio, e a gente pode fazer a pomada na minha cidade? Claro! Como vai chamar essa pomada? Ele sabe que eu sou biógrafo de Eurípides Barçanufo, já tem livros feitos e tudo mais. Aí ele falou, unguento Eurípides Barçanufo, que é até hoje, desde aquela época. E foi assim. Passados uns dias, o pessoal de Mirassol, no estado de São Paulo, me liga. Ficou sabendo? Falei, olha, eu tenho que falar com o tio Chico. Aí fui lá e falei, falou, olha, lá teve um probleminha e tal, mas o nome da pomada lá vai ser unguento de paz. Porque essa pomada vai trazer a paz, vai pacificar os espíritas de lá. Olha que coisa mais linda. A terceira pomada, eu falei, tio, pode fazer a pomada em Araguari? Claro, lá é uma cidade tão boa, um povo tão bom, que Uberlândia é uma metrópole, e não cresce lá de Araguari por causa do karma de Araguari, que é puro demais, e de Uberlândia é material. E eu saí da casa dele, e ele não colocou o nome da pomada. Eu cheguei em Araguari e falei, é abril. Dirceu, só um pouquinho. Por favor, quem estiver usando o iPhone, pode botar no mudo, por favor? Eu? Usuário do iPhone, por gentileza, colocar no mudo. Eu não sei. Interromper. Lívia, deixa eu colocar no mudo. Será? É a tua filha que está no iPhone? Não. Pronto, colocaram agora. Pronto, beleza. Pode continuar, Dirceu. Eu vou continuar. Nós colocamos o nome unguento Chico Xavier. E era assim, terminava de fazer a pomada, na outra semana tinha que levar para ele, enchia os bolsos, punha debaixo da perna, punha em tudo quanto é lugar, dava para todo mundo. Era uma criança que recebia um presente de Natal. Mesma coisa, ou mais do que isso. Aí ele olhou a pomada, abriu o tubo e falava todas as entidades que estavam lá.
E na presença dele tinha uma senhora. Falou, seu Chico, eu fiz a pomada lá em Araguari e vim conhecer o senhor. Falou, não, nós dois trabalhamos juntos. Tadinho, ele caiu. Ele foi espiritualmente lá trabalhar e viu a mulher lá, tadinho. Não, eu estava lá, nós trabalhamos. Ela olhou em mim, eu fiquei assim, né? Não sabia o que responder. E ele falou, uai, doutor, por que colocou o nome meu? O senhor não sabe que tem que esperar a gente morrer? Eu falei, não, tia, eu sou advogado e sei. A gente coloca o nome um ano depois que a pessoa desencarna. Agora, aqui trata-se de alguma coisa feita por nós em condição de uma instituição privada, que não tem nada a ver com instituição pública, e a lei nos ampara para beneficiar o senhor, que o senhor merece mais do que isso. Ah, não, não podia ter feito isso. Eu falei, já fizemos. E está até hoje, né? Aí, eu vou tomar um pouquinho d'água, viu? O ano de 1988, eu cheguei, ele tinha uma cadeira ao lado dele, cheia de livros, essas coisas que ele tirava para que alguém sentasse. Se não fosse assim compatível com o magnetismo dele, ele não tirava. A pessoa sentava em outra cadeira, mais para frente um pouco. E nesse dia ele tirou. E eu estava em pé e falei para ele assim, encostado na parede. Ela sempre tirou, graças a Deus. Não que eu tenha mediunidade compatível, mas é amor. Né? Aí eu falei, tio, encostado na parede, saiu a fórmula de Parkinson. E ele não olhou para cima e ficou cabisbaixo. Aí eu falei, pronto. O meu elevador saiu fundo, a minha cadeira de roda saiu a roda, a minha muleta quebrou. E comecei a chorar. Eu não devia ter feito isso com ele. Eu cansei. Eu não podia, eu não podia. Ele olhou para mim e falou, não é isso que você está pensando, não. O alto confia no Senhor, porque o Senhor, durante esses anos todos, nunca alterou uma fórmula. Tudo do jeito que eu fiz. Mas, tio, tem que ser assim, né? Então, daqui para frente, o barco corre por sua conta. Não me pergunte mais nada. Tio, eu não vou fazer isso mais, não. Eu não vou mexer. Tio, a responsabilidade é muito grande. Tem muitos medicamentos, colírio, tem tanta coisa. Ele falou, não adianta me perguntar. Eu fui proibido porque o alto pediu e mandou te dar esse recado. Eu falei, pronto, agora. E, por incrível que pareça, ele não está pessoalmente, mas está espiritualmente passando tudo. Em 1900, foi no dia 9 de 9 de 1999, o telefone aqui em casa tocou. Era o doutor Luiz Rodovil Rossi, advogado dos direitos autorais do Chico. Doutor Dirceu, o seu Chico quer falar com o senhor. Aí eu perguntei, pode ser por telefone? Ele falou, não, é pessoalmente. No outro dia eu fui. Cheguei na casa dele e falei, tio, eu recebi o recado do senhor ontem pelo doutor Rossi, que o senhor quer falar comigo. Ele falou, sim, meu filho, quero falar. O alto mandou o senhor fazer o Hospital do Câncer naquela cidade. Aí chorei demais, depois que eu parei de chorar, sabe aqueles papéis que embrulha pão, papel meio verde? Ele colocou 11 tópicos ali com a letrinha dele. Primeiro tópico, piso zero, corrimão em tudo dentro do hospital para as pessoas doentes andar segurando.
piso zero no pomar. E aí, não pode ter ar-condicionado, porque o ar-condicionado não é bom para a saúde. Faça uma janelona embaixo e outra em cima, de modo que o ar quente entra e, por um princípio de física, ele esfria e sai em cima e refresca. Até hoje é 3 graus mais baixo do que qualquer lugar. E 165 pés de frutas em volta. Aí, eu voltei, já falei do hospital pronto, né? Mandei um pouquinho na frente. Aí eu voltei no outro dia. Ué, o que foi, filho? Ah, tio, eu fui desonesto com o senhor. Mas por quê? Eu não tenho dinheiro para construir um hospital desse tamanho. Meu filho, você não sabe que obra espírita basta apenas começar? Saí dali, vim embora. Passados uns dias, aparece uma senhora de São Paulo, dona Filhinha, e começou a fazer remédio junto com a gente e tudo. Enquanto isso, o engenheiro estava fazendo a planta do hospital. Aí ela apaixonou pela obra, pelo laboratório, fabricando remédio junto com a gente, uma senhora idosa e tudo. Virou e falou assim, sabe quem sou eu? Eu falei, não, eu sou comadre do doutor Antônio Hermínio de Moraes, o homem mais rico do Brasil. Aí fiquei quieto. Quando nós desocupamos no laboratório, eu falei, dona Filhinha, vamos ali comigo? E aí o trator estava limpando lá para fazer a marcação dos alicerces. Mostrei para ela. Pode deixar, doutor Dirceu. Daqui 15 dias eu volto. E voltou com um cheque grande do doutor Antônio Hermínio de Moraes. E nós fizemos o hospital. Funcionou durante 5 anos. E aí começou um secretário de saúde, médico, começou a tocar o povo da cidade contra a gente, porque o hospital não tinha bisturi, não tinha nada. Era tratamento espiritual com a fitoterapia espiritual, de Chico. Seria moderno para o mundo inteiro. A Anvisa veio inaugurar, falou, nunca vi nada igual. Mas não tinha que ter ajuda, porque chegou a ter 64 funcionários, entre médico, enfermeira, cozinheira, tinha que ter nutricionista e tudo quanto é coisa, você sabe o que é. E esse médico falou, tanto é que o dono da rádio veio aqui em casa, doutor Dirceu, vamos lá para o senhor defender, ele está atacando. Eu falei, não, eu aprendi com o Chico que a gente não pode oferecer resistência ao mal, porque viram 2 males, o dele e o meu. Você acredita que veio um câncer nesse médico, mas um câncer tão grave que ele morreu em poucos dias? Então, a gente vê, não pode brincar com a doutrina, não. A doutrina é muito santa, é muito pura. Os benefícios do hospital foram maravilhosos. Aí, a gente pode ficar descalço aqui, pode ficar do jeito que você quiser. A senhora é cozinheira? Eu sou. Vai lá na cozinha e faz o prato que a senhora quiser. Esse era o tipo do hospital. Música clássica, dia inteiro, só clássica. Cada apartamento tinha o nome de uma virtude. O amor está te chamando. A caridade. E assim por diante. Coisa mais linda do mundo. E aí os recursos acabaram. Dona Filhinha morre. A cidade não deu 1 centavo. Fizemos um leilão de gado, a cidade não doou nem um bezerro e nem foi ninguém. E quem comprou todo o gado que estava lá, de outras cidades, foi um senhor que deu um cheque sem fundo. Teve que fechar o hospital, que hoje é uma universidade. Saiu, em 1985, um remédio para câncer, chama Mais Vida. Olha que coisa mais linda! Esse remédio foi levado até
à Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, a USP, e analisou durante 12 anos e publicou no Diário Oficial que é altamente indicado para câncer. E é verdade, era usado no hospital. Essa forma saiu do Chico, e quando a gente fez, levou para ele com a vontade de colocar o nome de Madalena, que eu tenho uma paixão muito grande pela Madalena. Porque eu pensava assim, se Jesus tinha os 11 apóstolos e tinha a Mãe Santíssima, por que ele apareceu com Madalena? Para nos mostrar o valor que o alto dá a um coração renovado no bem. E, meu Deus, que lindo! E aí ele segurou o remédio na mão e falou, aqui está a verdadeira caridade. É feito sem saber quem vai tomar e não se cobra nada. Filho, não coloque o nome de Madalena. A igreja vilipendiou, chafurdou a moral dela. Ela não foi prostituta e não conheceu sexo naquela encarnação. É preciso que todo mundo ouça isso. Esse remédio vai ficar famoso, e é famoso, viu, gente? O Brasil inteiro usa. Você recebeu ele, não recebeu? Sim, recebemos sim. E ele falou isso tudo para mim. Em 2001, quando ele ficou muito ruim no hospital Hélio Angotti, com uma pneumonia, já tinha tomado o pulmão todo, estava em coma. E eu saí daqui para ir lá, 4 horas de viagem. Quando eu cheguei, o hospital estava todo cercado de polícias. E o sargento lá, não sei, falou, não pode entrar não, bravo. Quando eu vi, eu fui desmaterializado e materializado na porta da UTI. Quando eu entrei, o doutor Taan, médico dele, falou assim, doutor Disseu, o senhor Chico falou que antes dele entrar em coma, que quando o senhor chegasse, o senhor ficar segurando na mão dele. E eu fiquei segurando na mão dele. Teve um momento, segurando a mãozinha dele, que eu olhei para ele e falei, nossa, ele está acabando. Larguei a mão e fui chorar. Foi naquela hora que entraram aqueles dois, que foi, né? A Mãe Santíssima e Emmanuel, que vieram prestar o socorro nele. E eu sentado ali no sofá, né, chorando, o doutor Tan chegou na porta e disse, doutor Disseu, os valores voltaram. Se ele continuar melhorando assim, eu vou ter que dar alta para ele. Aí eu corri, ele estava já olhando para a gente, olhando para cima, voltou. Sinais vitais dele voltaram. Eu falei, doutor Tan, Chico é Chico, nós é nós. Então, a despedida dele. Eu cheguei, eu estava te esperando. Uai, meu bilhete chegou. Aí eu falei, aí eu lembrei daquela passagem, o pai dele era cambista, vendia bilhete de loteria, e o pai dele falou para ele assim, eu vou parar a roda da fortuna e você compra uma fraçãozinha, aí você ajuda a sua família. Ah, pode deixar, pai. Eu fiquei pensando nisso. Ele falou, não é isso não que você está pensando. Chegou mesmo. Ué, tio, como assim? Eu estou indo embora. Tio, o senhor vai nos deixar? Ele virou e falou para mim assim, 1% de visão, 2% de audição, 0% de locomoção, 100% de dor. E o senhor quer que eu fique? Tio, o que será de nós sem o senhor? Falou, a minha parte eu fiz, agora é vocês. E aí falou, a sua mãe veio e seu pai? Ah, papai não conseguiu vir, mas usou aparelhos audiovisuais. E tio, como assim? Falou, não, meu filho,
tudo que a Terra recebeu até hoje é cópia pálida do que tem no alto. Eles usaram a microfonia, tela de televisão e tudo. Eu conversei com ele normalmente. Mas então, tio, nós vamos então ter comunicação interestelar. Ele virou e falou: não, meu filho, nós vamos comunicar com as galáxias. Como, tio? Olha, se você tem um amigo de 4, 5 mil anos que evoluiu tanto e está na outra galáxia, como é que você vai fazer? Você vai ligar e ele vai conversar com você. Mas, tio, não falo nem o baianês, como é que eu vou conversar? Aí ele virou e falou: não, meu filho, a própria ciência encarregará de traduzir o seu palavreado e o dele para você. Falei: tio, quando que vai ser isso? Foi logo depois da guerra. Aí eu disse para ele: tio, essa guerra vai ser convencional, metralhadora e tanque? Ele falou: não, ela vai ser altamente devastadora, atômica, e sobrará o Brasil, que vai ser dividido em 5 estados. Ele falou tudo isso. Aí depois ele virou e falou assim: o sofrimento aqui na Terra vai ser muito grande. Feliz da mãe que acompanhar o féretro do seu filho até o cemitério. Falei: tio, eu tenho 7 filhos. E eu ajudei a criar mais 4, são 11. E eu não queria assim, te ver isso, não. Ele falou: persevera no bem. Se possível, aumente sua folha de serviço. Eu tripliquei. Porque em perseverando no bem, você não só protegerá você, como toda a sua família. Vou falar uma coisa para vocês agora que acho que vocês nunca ouviram, provavelmente. Sexta-feira da Paixão, a parte de cima era cal, minava sangue. Ele materializava Jesus e vivenciava tanto amor a Jesus que minava sangue, ele punha boina. Na mão, os cravos da crucificação e no pé também. Chorava o dia inteiro e lia o Evangelho de capa a capa. Mas como, tio? Você já viu que toda lição do Evangelho aparece Jesus? E quando ele aparecia, eu triturava palavra por palavra de Jesus. O tio, que coisa linda! Foi isso aí, filho. Pai, tio, e como é que a gente faz? Ai, meu filho, persevera no bem, já te falei. Porque em perseverando no bem, você não vai sofrer. Então, até hoje, estamos recebendo mensagem dele. Eu fico por aqui porque eu estou com muita vontade de chorar. E eu fico esperando pergunta de vocês. Muito obrigado. Disseu, eu gostaria de ser o primeiro a fazer algumas colocações. Primeiro, gratidão. Pode ler um testemunho? Opa, pois não. Bom, quando foi em 88, eu pulei. Eu falei: tio, mas eu posso mexer em todas as formas? Ele falou: claro. Foi até na pomada? Ele falou: até na pomada. E na minha tela mental surgiu uma planta que até então não tinha colocado. Eu fui e coloquei. Era outubro, em maio do outro ano, eu fiquei 6 meses. Falei: mas não pode um processo obsessivo durar isso tudo. Fui lá e coloquei. Olha o que aconteceu. Posso ler? Claro. Testemunhos. Ante as telas do infinito, abre-se a cortina do tempo e os obreiros do exército do bem, sob comando maior do sublime peregrino, médico dos médicos, ao participarem da jornada da história da confecção do abençoada medicamento de luz, as pomadas e os ungüentos espíritas, se tornaram testemunha dos mais incríveis, belos e inusitados fenômenos mediúnicos ocorridos durante o segundo nosso irmão Chico Xavier, o maior
trabalho mediúnico da face da Terra. Imensuráveis são os episódios mediúnicos, parte do cotidiano, durante a confecção da pomada e unguento espírita. Uma vez, há mais de 3 lustros, tivemos os trabalhos momentaneamente paralisados quando um mensageiro da Mãe Santíssima ordenou ao irmão Dirceu que saísse todos do laboratório em que estava sendo feita a pomada. E nós dirigimos a outra área externa, e todos obedeceram ao levarmos nossos olhos no firmamento. Uma visão celestial levou-nos ao encantamento, para com um aro de fogo vermelho, como centenas de metros de largura, como se fosse a soma de muitos e muitos e muitos arco-íris. Estou bem emocionado. Aliança com o divino, a presença da proteção espiritual que acompanha a cidade durante os episódios da produção dos ungüentos. É impossível que os obreiros da pomada não tivessem, nessa ocasião, os olhos inundados de lágrimas de felicidade e alegria. Agora que vem. De outra feita, em uma outra ocasião, no domingo, após a prece inicial, quando os caldeirões foram abertos para que os trabalhadores pudessem ver a cor, a consistência e a imagem gravada no superior da pomada, a emoção saltou nos nossos corações, paralisando um grito de júbilo ao encontrar escrito e assinado em alto relevo Chico Xavier. No outro tambor, Emmanuel. No outro, André Luiz. E no outro, o retrato da Mãe Santíssima. Só Deus pode explicar isso. Relato feito por Dr. Eurico Emílio Velasco e sua mulher, Jailda Maria Velasco, ambos médicos. Estava assinado em alto relevo, porque eu falei para ele, até na pomada? Ele falou, até na pomada. Aí agora eu fico à disposição de vocês. Eu cobro R$1 de cada pergunta. Eu gostaria de começar aqui o grupo com algumas colocações. Primeiro, agradecer o carinho do Dirceu dividir aí essas experiências com a gente. Eu vou já ler aqui a colocação aqui de quem escreveu no iPhone, mas eu peço até que a própria pessoa que escreveu isso aí leia. Mas antes de passar aqui, eu gostaria de trazer uma questão que eu tenho visto, e talvez as pessoas não parem para perceber isso. Veja bem, Dirceu, a importância de Chico Xavier é tão grande para o desenvolvimento da espiritualidade, para o desenvolvimento da fé cristã, que hoje talvez a gente ainda não consiga entender isso. Vou dar só um exemplo. Nosso grupo, o título do grupo é Grupo de Estudos da Espiritualidade Chico Xavier. Por quê? Porque a gente entendeu que Chico Xavier foi aquela pessoa que mais, pelo menos contemporânea aqui nós, que mais se aproximou de viver a vida segundo o Evangelho. Então, perceba, Allan Kardec nasce na França. Aí o que acontece? Hoje a França, isso há 3, 4 anos atrás, você certamente deve saber, Dirceu, foi fechada a última biblioteca, a última livraria espírita da França, em Paris. Então, semana atrasada, só um minutinho. Certo. Na semana atrasada, uma senhora de Paris pediu remédio. Pois então. Aí eu fui e falei com ela, eu posso mandar, mas tem que ser com um centro espírita. Ela falou, então você manda para outro país, porque aqui não tem. Isso foi semana passada. Percebam. Então, o plano do alto, o divino traz aqui essa informação preciosa do Espiritismo para Kardec, lá na França, mas hoje praticamente não existe mais. Então, onde é que existe o Espiritismo forte, o Espiritismo redivivo? Aqui no Brasil. E graças a quem, basicamente? Chico Xavier. Você imagina o que seria do Espiritismo sem a personalidade, sem a vivência de Chico Xavier aqui? Então, ele trouxe a teoria para a prática. Ele trouxe a vivência da humildade. Ele trouxe a vivência do verdadeiro ensinamento do Evangelho para nós todos.
Então, talvez... 536 livros. Isso. Talvez as Mais de pessoas... 100 milhões de livros vendidos. Aí, diga. Nós temos 22 livros já, estamos recebendo 12%, quando muito 15%. Quem chegou a um patamar desse recebe 30%. Imagina, Chico, 30 milhões de livros, 50. Ele podia morar na Suíça, e Com extrema certeza. pobreza. A gente ficava impressionado com ele, que a gente não precisava perguntar. Quando você ia perguntar, ele já tinha lido no seu pensamento. O Chico nos conhecia no passado, no presente, com projeção para o futuro. Tudo isso com a simplicidade e muito amor. Chico, Exatamente. depois de Jesus, é o ser mais perfeito que pisou na Terra. Nós vamos levar milênios pensando, será que ele esteve aqui? Isso, exatamente. Então, esse nosso trabalho, esse seu trabalho, em especial, é enorme. Esse nosso trabalho aqui de gotinha aqui no oceano é exatamente para prestar esse tributo a Chico, esse tributo a esse espírito maravilhoso que teve a humildade de descer aqui no Brasil, de conviver com a gente e trazer todos esses ensinamentos. Então, em resumo, gratidão, Chico, gratidão, Disseu. Eu não gostaria de me alongar, porque as meninas aí podem ter perguntas. Quem escreveu aqui também, não tem o nome identificado, o iPhone também, se quiser relatar esse testemunho, pode, fiquem à vontade. Eu queria falar. Ok, Verbena? Doutor Disseu. Sem o doutor. Tá. O senhor, eu nasci no dia de Nossa Senhora das Graças. Que beleza! E eu já sonhei muitas vezes com ela. E sonhei uma vez, eu estava numa casa, e quando eu cheguei num quintal dessa casa, eu vi uma estufa, aquelas estufas de plantas, né? Com todos os santos que existem e com ela lá na frente, né? E eu já tive alguns sonhos, né, com ela e com o demônio, né? Ela me protegendo. E eu sou muito devota do Padre Pio, e esses dias eu recebi uma relíquia dele, que veio da Itália, né? E eu já tive alguns sonhos com Padre Pio, no altar dele, uns sonhos que eu tinha, e nos sonhos o que acontecia com o Padre Pio acontecia comigo em sonho. Eu era jogada na parede, né? Alguns episódios assim. E aí, quando eu fui assistir o filme do Padre Pio, aí eu vi algumas cenas que eu vi no filme, era exatamente o que eu sonhava, né? E eu sonhei uma vez eu chegando no sonho, né? Eu estava nesse sonho e eu vi o altar do Padre Pio, uma imagem muito iluminada, só que eu não conseguia ver direito quem era, porque era muito iluminado. E do outro lado, o demônio, né? E assim, era isso que eu queria falar. Deixa eu dizer, não existe demônio, entendeu? Uhum. São espíritos atrasados, entendeu? Porque Deus não ia criar uma força do bem para concorrer com a força do mal. São nossos irmãozinhos que vivem nas trevas, e quando a gente abre o pensamento, eles estão mais próximos de nós, porque as trevas estão mais próximas da Terra do que a gente possa pensar. Esse não é sonho, é um desdobramento. Você esteve lá, nessa estufa que eles estavam, você esteve lá, viu? Continua fazendo isso. E quando você estiver no lugar desse, fala, vou fazer uma prece para o velhinho lá, doutor Disseu. Obrigado, viu? Tá bom. Obrigada. Eu que agradeço. Ok. Pediu aí a palavra a pessoa do iPhone. Qual é seu nome mesmo, a usuária do iPhone? Pode falar, pode falar. Oi, alô, pode falar. Eu? Não, a usuária do iPhone, ela tem uma pergunta para você, Disseu. A Lívia? Não, ela não está aqui. Ah, a pessoa do iPhone? Oi, tá me ouvindo? Estou Sim. sim, estou. Tudo bem?
Olha, a gente esteve na sua palestra aqui no Centro Espírita de Torres Que há pouco maravilha! tempo e recebemos a pomada. Aqueles dias antecipavam uma semana da cirurgia da minha mãe, oncológica, enfim, de uma cirurgia grave, né? Sei. E ela ficou internada vários dias e eu ia escondidinha no hospital lá, levava a pomadinha, que não dava para passar na UTI, né? Mas passava nos pés dela e eu tenho um pouco de mediunidade, eu consegui visualizar os efeitos da pomada, vindo assim uma luz violeta, sabe? Os irmãos vindo atender ela, o local onde tinha problema também, todos os dias ia evoluindo, ia ficando melhor e melhor. Então, ficamos 30 dias lá e consegui trazer ela para casa novamente, né? Eu tenho muita gratidão. Olha, aqui já, aqui já teve caso, assim, de uma pessoa cega de nascença. E eu falei para uma vizinha que tinha um cachorro cego, falei, passa a pomada com cotonete dentro do olho do cachorro. Voltou a enxergar. Aí essa vizinha cega pediu que ela fizesse a mesma coisa com ela. Voltou a enxergar. Então, o milagre não existe, é a fé, né? Então, não sou eu, essa pomada não é minha, é do Chico. Gratidão de qualquer forma pelo trabalho, pelas palavras. Obrigado, viu? Eu estou aqui para isso mesmo. Obrigada. Obrigado eu. Posso falar? Muito obrigado à usuária do iPhone. Quer dizer seu nome para a gente? Oi, tá me ouvindo ainda? Sim. Ana Catarina. Viu, Disseu? Ana Catarina, o nome de quem falou. Eu estava em Torres, né? Isso, Ana Catarina. Eu fiz uma palestra lá no mês passado, fiz outra em São Paulo. Domingo agora eu fiz em Goiânia. Eu sou falador. Obrigado, Ana Catarina. Gratidão pelo carinho. Obrigada a vocês aí. Um beijão. Ótimo. Verbena, por favor. Professor, eu esqueci de pedir ao seu Disseu oração para o nosso projeto, né, Lívia? Que eu esqueci de falar, que a gente está com um projeto agora, atendendo pessoas, nós somos psicanalistas, a gente está atendendo pessoas e o projeto está crescendo assim muito rápido, e eu sei que a gente tem uma equipe espiritual ajudando a gente, né? Graças a Deus. E a gente tem atendido muitas pessoas desesperadas, né? A gente tem atende o Brasil todo. A gente sabe que o espírita tem 9 meses de descanso, quando está no útero da mãe. Depois nunca mais descansa. O espírita enxuga as lágrimas e vai atender as pessoas, porque é um compromisso que não tem fim, apenas estamos iniciando. Para viver no próximo, depois que a Terra agora vai passar para uma condição evolutiva, que é a transição planetária, desde 15 dias sai um livro nosso sobre isso. Então, 75% da população, dito pelo Chico, não ficará na Terra, irá para o plano primitivo. Se nós melhorarmos, entendeu? Nós vamos viver aqui na Terra 7.000 anos, 150 anos, tudo revigorado, os mares, rios, floresta, tudo, sem nenhum bandido, sem nenhum assassino, sem nada. Vai ficar um pedaço do céu, viu? Disseu, nós podemos, então, dentro desse contexto que a Verbena trouxe, ela pediu para você fazer uma oração, no final, você poderia conduzir uma oração que a gente vai fazer não só pelo que a Verbena pediu, mas pelo nosso país, pela nossa humanidade. Pode ser? Você pode conduzir? Você quer que eu faça? Não, no final. Tá bom, então tá bom. Pode ser? Alguém tem mais alguma colocação? Lívia? Mirela?
Soraya. É só R$1, gente. Na verdade, eu nem tenho palavras, né? Eu nem consigo, né? As minhas carnes estão tudo tremendo aqui. Eu não consigo me conter. Eu acho que eu estou até emocionada desde a hora que começou. Essa gratidão, né? Gratidão por saber que existem pessoas boas ainda aqui na Terra. E... Está emocionada. Bonito, filha. Bota para fora essa emoção. Isso é maravilhoso. Não falei para você que o Espírito enxuga lágrima e depois faz a pergunta? Parabéns, parabéns, viu? Obrigada. Parabéns. Muito bonito. Gratidão, Lívia, pelo carinho aí da sua participação. Gratidão. É uma pessoa muito sensível. Essas meninas, viu, Disseu? É anjo. Todos Tudo anjo. fazem parte do nosso grupo de estudo. Eu estou aqui, né, o dia inteirinho numa casa que dorme 12 pessoas, tem garagem para 9 carros, vivo sozinho, eu e minha filha. Ei, Disseu, então nós vamos fazer um grupo de estudo na tua casa aí, qualquer dia. Não, Pessoal. pode vir, tem 5 quartos, 3 suítes, Nossa Senhora, é muito grande, tudo cômodo grande. Aqui eu estou na biblioteca. Coisa boa, coisa boa. Soraya, Mirella, alguma pergunta para o Disseu? Ligue o seu som. Oi, Disseu. Oi! Tá boa? Alguém já lhe disse que seu sorriso é lindo? A mamãe falava isso, tadinha. Meu pai me chamava de bananão, a mamãe me chamava de manteiga derretida. Chorava demais. Eu queria te fazer uma pergunta, Disseu. Fica à vontade. A gente tem ouvido atualmente o que está acontecendo no nosso país como uma força espiritual muito grande, uma luta do bem e do mal. Isso realmente acontece? O que está acontecendo a nível espiritual? Eu fiz uma live, acho que foi uma entrevista numa emissora, e eu falei que eu estava na casa do Chico quando esse cidadão que foi eleito apareceu. E o Chico falou, gente, não deixa ele entrar, não. Se ele entrar aqui, eu vou trancar dentro do banheiro. Eu não quero conversar com ele. Ele é um agente do mal, ele tem uma quadrilha muito grande que desceu à Terra, porque Nosso Senhor dá oportunidade a todas as pessoas para ver se regeneram, mas ele nunca vai regenerar. Ele vai ser preso e tudo isso. Bom, então, o que eu fiz foi o seguinte, eu oro todas as noites, faço o culto do Evangelho todas as noites, porque nós estamos sob a proteção de Nosso Senhor, de Ismael, que é o diretor espiritual do Brasil, e de uma pleide de espírito de muita luz que comanda o nosso querido Brasil. Antes do ano 1500, Jesus chamou Eliú e falou, vamos ali comigo. Chegou, falou, aqui, mostrou o território dos Estados Unidos, falou, aqui está o cérebro da América. Vamos ali comigo? Está vendo aquele país ali, no formato de um coração? Aquele ali é o Brasil, é o meu coração. Isso Jesus falou. Então, vamos transportar a Galileia, né, para o Brasil. Então, isso é um preço altíssimo. Nós não podemos ficar... Não começou, não. O sofrimento na Terra não começou. Vai ver, você viu agora, ontem ou antes de ontem, foi um dilúvio em Santa Catarina. Aquilo ali é dilúvio, entendeu? O maior vulcão do mundo está em funcionamento, está, né? Eclodiu. Então, o sofrimento é muito grande, mas nós somos felizes. Você é uma moça bonita, tem família, tem tudo, ainda tem esses irmãos maravilhosos que estão ao seu lado. Você está vivendo na casa certa, na rua certa, com a pessoa certa, com o salário certo. Tudo está bom, viu? Não incomoda com isso, não. Desliga a televisão e liga em Jesus, tá? Gratidão.
Só complementando as palavras do Disseu, que nem precisaria de complemento, mas só para especificar, isso que o Disseu falou aí está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do irmão X, ou Humberto de Campos. Coincidentemente, eu estou lendo esse livro agora, viu, Disseu? Não é que a minha memória é boa, não, porque eu li ontem essa passagem que você falou aí. Muito bom. Muito bom. Gratidão. Mas, Mirela, quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? É R$1, gente. Aproveita. É R$1, me aproveita. Disseu, pois Oi. então, se não temos mais perguntas, eu gostaria de convidar você para encerrar o nosso encontro. Se quiser complementar com alguma outra história, gostaria de ratificar aqui, pessoal. Ó, nós estamos hoje trabalhando em cima do livro do nosso amigo Disseu Abdala, chamado Minha Amizade com Chico Xavier. Que eu peço até para a minha esposa Soraya, essa que você acabou de falar, é minha esposa, viu? Pega ali no meu quarto, ali, o livro do Disseu. Você tem ele aí. Tem ele aqui. Eu não lembro quando você comprou. Deixa eu mostrar o quadro para o Disseu, aqui atrás, ó, Disseu. Ai, que coisa linda. Maravilha, parabéns. Então, pessoal, esse livro é o livro do Disseu, tem cada história muito interessante com o Chico Xavier. São histórias pequenas, de 3, 4 páginas, né? Que ele discorre contando o dia a dia, contando os eventos que ele participava com o Disseu. Só um pouquinho. Está na estante aí desses livros aí. Perto do Voltaire. Isso. Então, pessoal, um livro que vale a pena a leitura. Pois é, Disseu. Então, se você quiser fazer o encerramento com a sua oração, os seus agradecimentos, fique à vontade, tá? E volte sempre. O nosso grupo de estudo se reúne a cada 15 dias. Volte sempre aqui para... Você tem muita história. Se não tiver ninguém, nós já conversamos... Opa, tem um velhinho lá, vou chamar ele. Olha aí, pessoal. Obrigado, muito obrigado. E lembrando também, pessoal, quem puder ajudar nosso amigo na obra da produção dos remédios, da manutenção do hospital, será de grande ajuda para todos nós. Disseu, novamente, a palavra é sua para o encerramento. Senhor Jesus, excelso benfeitor, diretor do nosso orbe e de mais outras moradas, reunidos com esses irmãozinhos caridosos, bondosos, alegres e felizes, que permitiram que nós estivéssemos juntos durante esse período tão maravilhoso. Queremos agradecer, Senhor, e formular votos de intenso amor para cobrir o trabalho deles com intensidade e com a proteção divina do mentor, dos amigos espirituais, de seus anjos guardiões. Que Deus, na sua bondade infinita, nesse seu amor simples, que possa ajudar esses irmãos para que eles possam crescer em rumo de infinito bem. Que a luz de Jesus seja uma rota segura em benefício deles todos. Ave, Senhor, pede-nos a proteger e proteger esse irmão. Obrigado, Senhor. Desculpa, viu, mas foi o amigo espiritual. Quando ele aparece, ele não dá conta de segurar. Obrigado. Gratidão aos irmãos espirituais que estiveram conosco, nos auxiliando, nos amparando, e, em especial, os amparadores do Disseu, que nos permitiram esse momento sublime, esse momento de conexão mais íntima ainda com o alto. E que essas orações sejam estendidas a todos nós, aos projetos da Verbena, aos projetos da Lívia, ao nosso país, à nossa humanidade, para que a gente possa pagar as nossas dívidas, os nossos karmas, com oração e trabalho, e não com medo e sofrimento. Muito bem, isso mesmo. Que o Divino nos abençoe. E determinação. É aquilo que são para né? Você está morando na casa certa, na rua certa, com a pessoa certa. Boa noite, meus irmãos. Um beijo no coração de todos vocês. Ei! Beijo, fiquem com Deus. Gratidão sempre. Gratidão a minha.
Amanhã cedo eu estou no lixão, cuidando dos meus irmãozinhos depois na cadeia. Que maravilha, Liceu. De mãos dadas com eles lá no lixão. Eu Deus chego e eles quiser. falam assim, o papai do céu chegou. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Obrigado, anjo bom.